Deus abençoe meus amados e preciosos irmãos. Neste momento da meditação da Palavra de Deus, queremos trazer uma palavra que possa ajudar o irmão, a irmã e a cada família. Esse é o nosso desejo e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Neste momento, eu gostaria de falar uma pequena meditação, um resumo, dentro de um assunto chamado prova dentro da promessa. Nós sabemos que Deus, em primeiro lugar, Ele ama provar os seus filhos. Mas para nós falarmos disso, vamos tomar a escritura de Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e o versículo 21, aonde diz assim a santa palavra de Deus: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, nós vemos estas próprias palavras do nosso próprio Deus, e dizendo: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Sabemos que esta palavra está para o povo da última era, que é a era de Laodiceia. Então a Bíblia Sagrada é claro em nos dizer que há uma promessa para aqueles que passarem a prova do seu dia. Como nós falamos, Deus gosta de provar os seus filhos. Porém, meu amado irmão, irmã, antes de Deus enviar a prova para nós, Ele sempre nos prepara. Ele nunca coloca o seu povo despreparado num campo de batalha. Então Deus sempre preparou seus filhos e filhas para enfrentar a prova do seu dia. E nós sabemos que quando vem a prova, é a maneira que Deus usa para nos abençoar, pois essa foi a forma que Deus escolheu para nos aperfeiçoar e para nos abençoar, é provando os seus filhos. E vemos exemplos claros na Bíblia. Olhamos para Davi. Davi, primeiramente enfrentando o urso, depois o leão, e depois o grande gigante Golias, e depois o rei Saul. Nós vemos claramente na Bíblia, o urso estava preparando Davi para enfrentar o leão. O leão preparou Davi para enfrentar o grande gigante Golias. Mas havia um desafio maior para Davi. Então, o gigante Golias preparou Davi para enfrentar Saul, aonde Saul perseguiu Davi. E várias vezes Deus colocou Saul na mão de Davi. Mas Davi, como um homem segundo o coração de Deus, ele disse: ai de mim em tocar em um ungido de Deus. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Saul preparou Davi para o trono. E é assim que Deus trabalha. Deus envia a prova, mas nós temos que saber, dentro desta prova, nós temos promessa. Eu acabei de ler na Bíblia, aonde o Senhor Jesus Cristo falou a nós para esta última era: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós temos prova, mas dentro da prova nós temos promessas de Deus. Promessa de nós se assentar ao lado de nosso Salvador naquele grande dia. Então estamos falando que dentro da prova há uma promessa. Nós vemos, meus amados irmãos, que quando Deus muitas vezes permite a nós chegar em situações impossíveis para nós, impossível para os olhos humanos, mas eu quero dizer que é nesta hora que Deus entra com a providência e nos dá a vitória. Porque nós temos um Deus vivo, que todas as coisas são possíveis para aqueles que crêem no Senhor Jesus. Então nós vemos
um belo exemplo de Moisés. Moisés chegou no seu limite. Qual foi o limite de Moisés? O Mar Vermelho. Mas foi no seu limite que Deus abriu o Mar Vermelho. Nós vemos claramente quando Abraão chega no seu limite também, aonde Deus pede a vida do seu filho. Então nós vemos que no limite de Abraão, quando ele chegou a erguer o cutelo para sacrificar o seu próprio filho para Deus, Deus então entra com a providência que foi o cordeiro. Nós vemos o nosso próprio Salvador, quando morre na cruz, quando a vida sai dele e ele morre na cruz do Calvário por nossos pecados. E o seu corpo vai à sepultura. Nós vemos que o seu limite ali era a sepultura, mas no seu limite o que aconteceu? Veio a ressurreição. Então, meu amado irmão, guarde isso na sua mente. Deus permite muitas vezes a você ou eu chegar a situações impossíveis para nós, mas é neste momento que Deus entra com a providência. Toda prova que você está passando, quero dizer, há uma promessa. E qual é a promessa de Deus? Que nós somos mais do que vencedores. E nós vemos que quando você está passando esta prova, passando essa dificuldade, não sei qual é a prova, não sei qual é a dificuldade no momento que você está passando, mas creia no que nós estamos falando aqui, que dentro desta prova há uma promessa. E qual é essa promessa? Que nós teremos vitória em qualquer circunstância de nossa vida. Se Moisés, no seu limite, teve a providência de Deus, se Abraão, em seu limite, teve a providência de Deus, e quando o próprio Salvador, quando foi sepultado, muitos talvez disseram, chegou o fim, acabou, mas foi a hora que veio a ressurreição do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Creia, meu irmão, que nesta prova Deus terá uma grande vitória para você, e esta vitória vai te elevar a grandes coisas na presença de Deus. Deus te abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e tenha uma boa semana guardada por Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.